Hoje nós vamos fazer uma audiência pública. Passar a palavra agora ao senhor Antônio Ferreira de Barros, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos São José dos Campos e região. Primeiramente, bom dia. Queria agradecer muito o convite do senador Cristóvão Buarque, do Laser Martins aqui também. Bom dia a todos à mesa. Eu estava olhando as explanações aqui, todas que ocorreram até agora, e assim, a gente já vem bastante tempo aí fazendo uma corrida aí, por isso que eu queria agradecer muito o convite, batendo na porta do Ministério da Defesa, no BNDES, no próprio Exército, né, para discutir um pouco dessa situação da indústria de defesa do nosso país, do setor aeronáutico também. Por exemplo, a empresa talvez mais importante hoje da indústria do país é a Vibraz. A Vibraz. A Vibraz, ela quase chegou à falência completa, a fechar as portas. Então, nós tivemos que correr muito aqui em Brasília, no último período, para que a empresa pudesse voltar a produzir, para que os trabalhadores que estavam há 4 meses sem salários voltassem ao trabalho e que a empresa ela não fechasse naquele determinado momento e continuasse com as suas atividades como ela está no presente momento. Por exemplo, se a gente for pegar a Mectron, né, que fabrica o míssil, né, a Vibraz ela fabrica o lançador também, ela praticamente é uma empresa que está à beira de fechar as portas e que também fica em São José dos Campos. Né? E um tema que tem levado muito o sindicato nosso no último período a procurar as instituições, que é o tema da Embraer e do setor aeronáutico, que para nós também é muito preocupante, e que também tem a ver com essa questão toda da movimentação que nós fizemos, não só institucional aqui, mas também via BNDES. Né? Então, eu queria pegar nesse aspecto, primeiro que o pessoal me chama de Macapá, eu sou de Macapá, e nós estamos aqui com mais 2 companheiros, está ali no fundo o Edmir Marcolino, escreveu um livro, A Embraer é Nossa, excelente livro, também está o diretor do nosso sindicato ali, o Zeca, ambos são funcionários da Embraer, de São José dos Campos. E assim, o nosso país ele é um país de dimensão continental, rico pela natureza, né? Nós temos absolutamente de tudo no nosso país. Agora, nós não temos hoje, né, uma situação de que nós estamos preparados para enfrentar uma situação de uma guerra ou uma ameaça que não é descartada que no futuro a gente venha a receber. Então, eu queria começar que eu acho que quem quer paz se prepara para a guerra. E a gente hoje, no nosso país, a gente tem essa dificuldade. Por exemplo, nós não temos um plano de desenvolvimento da aviação regional. Né? A aviação regional, nós não temos esse plano. Nós não temos um plano hoje de defesa nacional. Né? Existem algumas iniciativas que foram sendo sufocadas no último período. Eu queria tocar num tema aqui e focar um pouco mais da minha fala na Embraer. Eu acho ruim a Embraer não estar presente aqui no dia de hoje nessa audiência. Porque a Embraer, ela no início da década de 90, é verdade que a Embraer foi um sonho, e é um grande patrimônio do nosso país. E a gente costuma brincar em São José dos Campos que as pessoas já nascem com o dom de fabricar, de construir e desenvolver aviões. Isso é um legado que tem na região, né, na nossa região. Agora, ao longo dos anos, e particularmente na questão do início da década de 90, a Embraer sofreu um processo de sucateamento que tinha como objetivo levar à privatização da empresa. Por exemplo, em 1990, então, o governo Collor baixou um decreto que isentava o país comprar aeronaves de fora, a importar aeronaves que naquela época a Embraer tinha condições de fabricar no nosso país. Nessa mesma época que foi isentada a compra de aeronaves de fora no nosso país, a Embraer ela tinha uma taxa, recolhia cerca de 19% de impostos no Brasil, naquela época. E a Embraer ela foi privatizada no então governo do Itamar Franco, em 94, por uma cifra de cerca de 125 milhões na época, que era o equivalente a 154 milhões de reais, e na sua ampla maioria títulos podres, que não servia para absolutamente nada. Então teve um plano, o plano foi sucatear a empresa,
levar à sua privatização. E nós estamos fazendo muito esse debate recentemente, porque qual que era o grande argumento de quando a Embraer foi privatizada, que foi colocada e que o nosso sindicato na época fez uma grande campanha contra a privatização da empresa? De que não era permitido que uma empresa como a Embraer, né, pelas características que já foram apresentadas aqui, pudesse ser uma empresa estatal. E que, portanto, teria que ser um negócio, teria que pertencer à iniciativa privada. Foi isso que levou. Então, o governo estrangulou até o limite, privatizou. Qual que é a grande contradição que nós estamos vendo hoje? A Embraer, ela é uma empresa que ela não vive sem dinheiro público, ela tem sido a maior beneficiada desde a sua privatização até hoje, do ponto de vista de incentivos para comprar aviões estrangeiros que compram aviões que são financiados e recebem o aval do BNDES, desenvolvimento de projetos, nenhum desenvolvimento de projeto que é feito pela Embraer passa que não seja aprovado pelo BNDES. E nós temos até o exemplo do cargueiro, o KC-390, que é o maior veículo militar que está sendo fabricado hoje pela Embraer, um dos maiores do mundo, um dos mais importantes no mundo, que ele é um projeto da aeronáutica, desenvolvido pela aeronáutica, financiado pela aeronáutica, 2 bilhões e meio de reais, e que tem uma previsão já do governo de comprar 28 cargueiros, que levariam um total de algo em torno de 7 bilhões de reais. Né? Então, nós estamos debatendo esse tema porque aqueles que defendiam a tese de que seria possível ter uma Embraer privada, que vivesse exclusivamente do seu lucro, se mantesse sem o pé do governo, eles foram derrotados, eles fracassaram nesse aspecto. Mais gritante ainda, nós temos, no último período, debatido muito o tema, não sei se é de conhecimento de todos aqui, São José dos Campos, nós produzimos o Legacy e o Feno, né, que são 2 jatos comerciais que eram fabricados até o ano passado em São José dos Campos. Esses 2 jatos comerciais, eles deixaram de ser produzidos em São José dos Campos, eles passaram agora a ser produzidos exclusivamente nos Estados Unidos. Então, só aí nós temos mais de 2.000 postos de trabalho que nós estamos perdendo em São José dos Campos, por essa política da Embraer. Nós temos, por exemplo, esse projeto do KC-390, que eu falei agora há pouco, ele é um projeto que é possivelmente de ser gerado no nosso país algo em torno de 10 a 12 mil empregos. Hoje, o resultado é que o cargueiro está gerando algo em torno de 1.400, 1.600 empregos. E como é que pode um avião tão grande como esse gerar tão poucos empregos? Existe hoje uma política que nós estamos chamando, que a Embraer vem desenvolvendo, de desnacionalização. Né? Então, por exemplo, a empresa abriu fábrica nos Estados Unidos, a empresa ela abriu fábrica em Portugal, a empresa tem parcerias na China, joint venture na China, né? E a consequência disso é que, por exemplo, do cargueiro, a grande parte do cargueiro, que antes dos aviões era exclusivamente feita 100% no Vale do Paraíba, agora estão sendo feitos em outros países. Então, nós estamos deixando de produzir e nós estamos passando a ser importadores. E isso, para nós, ele tem uma implicação muito grande. No Vale do Paraíba está concentrado o setor aeronáutico. Por exemplo, a fábrica C&D, que fabrica o interior do avião, ela fechou as portas. Tinha 400 trabalhadores. Essa parte que era interna do avião, ela foi transferida para uma empresa no México. Nós temos, por exemplo, uma outra fábrica, que é uma fábrica francesa chamada Latécoère, que faz o charuto do avião, e esse charuto vai ser deixado de ser feito agora, por exemplo, na nossa região, no nosso país, vai ser feito em outro país, e o resultado é que pode levar à consequência o fechamento de uma fábrica de 400 pessoas. Então, o que nós estamos debatendo no último período? Como é que pode todo esse plano de que a Embraer, no momento, está fazendo, de transferência de produção, de geração de emprego em outros países, ser feito basicamente sobre dinheiro público?
né? E eu não estou falando não só do financiamento que eu falei agora há pouco, mas, por exemplo, da desoneração da folha de pagamento, a empresa mais beneficiada que teve no nosso país foi quase R$1 bilhão, foi a Embraer. Então, nós estamos dizendo, o governo tem que exigir da empresa fabricação, 2 aviões no nosso país, tem que exigir da empresa que os empregos sejam gerados no nosso país, e a empresa precisa parar com essa sua política de transferir produção para outros países. Na nossa opinião, inclusive, nós achamos que a Embraer deveria ser reestatizada, porque não tem sentido o governo continuar alimentando uma empresa privada como tem feito no último período. Fora isso, eu acho que a gente teria que fazer um grande movimento, nós temos cobrado muito também a empresa, para reduzir a jornada de trabalho. A empresa pratica ainda uma das maiores jornadas no mundo, jornada de trabalho. E ela tem uma política institucional de que ela atua sobre um forte assédio moral coletivo. Quem lembra das 4.700 demissões que a Embraer fez em 2009, quando eu estava entrando no sindicato, né? E, por exemplo, nós queremos se somar aqui a todo o debate que está sendo feito de que não é possível que um país como o Brasil, com o potencial que nós temos humano, né, com a capacidade e conhecimento que nós temos de pessoas que trabalham no ITA, que trabalham no CTA, né, que a gente não olhe para o setor aeronáutico, que a gente não olhe para o setor aeroespacial, que a gente não olhe para o setor de defesa com a grandeza que merece ser olhado. Por exemplo, todo mundo aqui reclamou, falta concursos públicos. Todo mundo reclamou aqui, falta dinheiro para a indústria. E eu acho que aqui ninguém está contra que a gente tenha uma indústria forte no nosso país. O problema é a grande contradição que a gente vive hoje. Cerca de 62% do PIB está comprometido com o pagamento da dívida. E aí nós não vamos ter nem indústria, não vamos conseguir derrotar nem o Aedes aegypti, nem o Zika vírus. Porque está errado a prioridade no nosso país, está faltando nacionalismo. Não é possível a gente ver o que está ocorrendo hoje no nosso país. Nós precisamos ter uma defesa forte no país. Nós precisamos ter empresas estatais, controladas pelo Estado brasileiro, e que seja controlada pelos trabalhadores também. Então, na nossa opinião, é um pouco disso que a gente queria trazer aqui para o debate de hoje, que já foi objeto, inclusive, de uma audiência pública na Câmara de São José dos Campos, porque, inclusive, em São José, a Embraer está tirando para fora da nossa cidade a fabricação dos jatos, vai representar uma queda drástica no orçamento da cidade. Drástica. Né? E nós temos debatido muito isso na região lá, porque nós achamos que é necessário ser feito todo um esforço coletivo aí para que impeça essa política de desnacionalização que a empresa tem feito nesse momento no nosso país. Obrigado.